Fala galera, professor Pio aqui e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com PA, progressão aritmética. Pode anotar que cai em vestibular, se você for prestar um Enem, for prestar uma Unicamp, vai cair progressão aritmética sem sombra de dúvida. É um conteúdo fácil, muito aluno se complica por coisinha besta, às vezes só decorou a fórmula e esqueceu de aprender como de fato funciona. Então vem comigo que hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo de uma progressão aritmética. Bom, estamos iniciando aqui com 3 tipos de sequência e nós vamos entender se elas são ou não são uma progressão aritmética. Sequência pode ser qualquer coisa, a gente pode ter a sequência dos números ímpares, sequência dos números pares, a gente pode ter a sequência, por exemplo, dos números que começam com a letra D, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200, isso é uma sequência. Basta a gente saber se é ou não é uma PA. O que caracteriza ser ou não ser uma PA? Vamos lá. Aqui eu tenho uma sequência. Menos 2, 0, 2, 4, 6 e 8. E eu tenho essas reticências aqui no final. O que significa isso, gente? Que a minha PA, ou essa minha sequência, por enquanto eu não sei que é uma PA, ela é infinita. Eu não sei onde ela acaba. Na de baixo eu tenho menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Por mais que não pareça uma sequência, é uma sequência, começa em menos 1 e acaba em menos 1 também. E na última, nós temos aqui, começa em 3, 0, menos 3, menos 6 e menos 9. Ela também é uma sequência finita, porque ela tem início e ela tem fim. Então nós temos no primeiro caso uma infinita, porque tem uma reticências ali, e nos demais casos nós temos uma sequência finita. Então se o exercício trouxer para a gente, por exemplo, a sequência dos números pares, nós sabemos que ela é infinita, nós não sabemos qual é o último número par existente. Se o exercício trouxer para a gente a sequência dos números pares de 2 até 80, aí é uma sequência finita. E vamos entender aqui o que está acontecendo nessa minha primeira sequência. Eu tenho aqui meu primeiro valor, que é o menos 2. De menos 2 para 0, eu somei 2. Menos 2 mais 2 dá 0. De 0 para 2, eu somei 2 também. De 2 para 4, somei 2. De 4 para 6, somei 2. E de 6 para 8, eu também somei 2. E isso é uma progressão aritmética. Se eu estiver somando um mesmo valor para todos, ou se eu estiver subtraindo um mesmo valor, eu tenho uma progressão aritmética. É simples, gente. Se eu somei 2 para o primeiro, tem que somar 2 para o segundo, 2 para o terceiro, até o último número. E aí, o que eu digo? Que esse número que eu estou somando, esse 2, o que ele representa na minha PA? A gente chama esse número de razão. Nesse primeiro exemplo aqui, 2. Uma outra maneira da gente calcular a razão é pegar um número e subtrair o seu antecessor. Por exemplo, 2 menos 0 dá 2. 4 menos 2 dá 2 também. Se quisesse esse primeiro, 0 menos o menos 2 dá mais 2 também. Na de baixo, menos 1 mais o que dá menos 1? Só pode ser 0. Menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Eu estou somando 0 para cada um. Então a razão dessa minha PA é 0. E já no exemplo de baixo, eu estou com 3 e vou para 0. 3 mais o que dá 0? 3 menos 3. Se eu pegar o segundo menos o primeiro, 0 menos 3 dá menos 3. Se eu pegar aqui, menos 6 menos o menos 3 dá menos 6 mais 3 e também dá menos 3. Significa que a razão dessa minha PA, ela é menos 3. E agora a gente começa a classificar, além de finita e infinita, a gente vai falar se a minha PA é crescente, se ela é constante ou se ela é decrescente. Gente, não tem como errar, o próprio nome já diz. Crescente, ela está crescendo. Constante, não muda, não varia. E decrescente, ela está diminuindo. Por mais que você não lembre a regrinha, bom, R maior que 0, R igual a 0 e R menor que 0, basta olhar para a sua PA. Essa primeira ela é menos 2
e ela foi aumentando. Então ela é uma PA crescente. Essa segunda ela permaneceu menos 1, do início até o fim. Ela é constante. E essa aqui, ó, ela estava em 3 positivo e foi parar em 9 negativo. Então pode anotar que ela é decrescente. Então nós temos uma razão maior que 0, minha PA é crescente. Uma razão igual a 0, minha PA é constante. E uma razão menor que 0, a minha PA é decrescente. Legal, pessoal. Agora vamos ver aqui o que acontece. A gente tem a média aritmética entre alguns termos de uma PA. Se eu pegar 3 termos consecutivos quaisquer, eu posso chamar o menos 2 de A1, o 0 de A2, A3, A4, A5, A6. Lá no final tem o AN. O AN pode tanto ser meu último número da sequência como um número qualquer que eu não conheça. Então pode ser o A15, pode ser o A20, ou o exercício pode até trazer que ele é o último elemento da nossa sequência. Bom, qualquer 3 que eu pegar, pode ser o menos 2, o 0 e o 2, o 0, o 2 e o 4, qualquer 3 números que estejam em sequência, existe uma razão entre eles. Então eu estou pegando aqui, ó, 2, 4 e 6. O que diz pra gente a formulinha? Se eu fizer a média aritmética desses dois aqui, vai dar exatamente esse número do meio. Ou seja, 2 mais 6 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Qualquer 3 que a gente pegar, acontece isso. Então, ó, demonstrando aqui, 2 mais 6 dividido por 2 é igual a 4. Qualquer termo, se eu pegar aqui, ó, 8 mais 4 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então essa é uma regrinha importante que a gente tem para PA. Olha o segundo exemplo aqui. O A1 é o 3, o A2 é o 0, o A3 é o menos 3, o A4 é o menos 6, o A5 o menos 9 e nós não temos o A6 e o AN. Desconsidere esse aqui, por favor. Eu peguei aqui, ó, menos 3, menos 6 e menos 9. É a mesma coisa do de cima. Se eu somar esses dois, menos 3, menos 9, vai dar quanto? Menos 12. Dividido por 2, dá menos 6. Então, a média aritmética dos dois termos aqui é igual ao termo do meio. Então, não esqueçam isso. Um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro para a gente, algum tipo de exercício que pode cair. Encontre x, sabendo que x menos 2, 3x menos 4 e x menos 4 é uma PA. Ou seja, eu tenho 3 termos consecutivos numa PA e eu sei que existe uma relação entre eles. O termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Vamos lá. O termo do meio é 3x menos 4. Média aritmética, se eu estou somando duas coisas, eu divido por 2. Se eu estivesse somando 3 coisas, dividiria por 3. Então, vamos lá. 3x menos 4 é igual a x menos 2 mais x menos 4 dividido por 2. O que eu fiz aqui? Eu só multipliquei em cruz. Eu passei esse 2 multiplicando 3x menos 4. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 4, menos 8. E aqui eu resolvi, ó, x mais x dá 2x e menos 2 menos 4 dá menos 6. O que a gente vai fazer, gente? O que tem x de um lado, o que não tem do outro. O 2x estava positivo, passou para o outro lado, ficou negativo. O menos 8 estava negativo, passou para cá, ficou positivo. 6x menos 2x, 4x. Menos 6 mais 8, mais 2. Bom, esse 4 está multiplicando x, eu passo dividindo. X é igual a 2 dividido por 4, e a gente chega que o meu x vale meio. O exercício estava pedindo, encontre x, e nós encontramos o valor de x. Ficaria muito difícil a gente encontrar esse valor se a gente não conhecesse essa propriedade. Legal, pessoal. Agora vamos falar mais uma coisinha que a gente consegue notar aqui na nossa PA. É sobre os termos equidistantes dos extremos. O que significa isso? Se eu pegar os últimos termos da minha PA, vai dar um valor. Se eu pegar o penúltimo com o segundo, vai dar o mesmo valor. Se eu pegar o antepenúltimo com o terceiro, vai dar o mesmo valor. Então, essa é uma regrinha que também existe para PA. Veja aqui, ó.
Peguei o primeiro com o último que estava visível aqui, dá mais 6. Peguei os outros dois, dá mais 6. E peguei esses dois aqui, também dá mais 6. Então não esqueçam disso. A distância, os termos equidistantes dos extremos, tem sempre a mesma medida. Inclusive a gente vai usar essa informação daqui a pouquinho, quando eu for falar para vocês da soma dos termos de uma PA. Bom, bora para mais um exemplo aqui, pessoal. Nós temos uma PA, eu estou pegando a mesma PA só para facilitar o entendimento. São números baixos, um pouquinho mais fácil da gente trabalhar para demonstrar as fórmulas. Eu tenho meu A1, A2, A3, A4, até o AN eu coloquei aqui. E a gente vai demonstrar qual que é uma fórmula geral para eu trabalhar com PA. Porque assim, se eu quiser saber, eu tenho até o A6 aqui, se eu quiser saber o A7, a razão desse aqui é 2. Eu vou somar mais 2. Se eu quiser saber o A8, eu vou ter que somar mais 2. E se eu quiser saber o A34, eu vou ter que ficar somando 2, 2, 2, 2, 2, até chegar no meu A34. Então existe uma forma mais prática de fazer isso. Eu chamei meu A1 de próprio A1, tá? O meu A2, quem que é meu A2? Ele é meu A1, e aí eu somo a razão para chegar no A2. Então a razão é 2, menos 2 mais 2, dá 0. Eu tenho o meu A3, quem que é meu A3? Ele é o A2 mais a razão também. Então, se eu estou no A2, eu quero chegar no A3, basta somar a razão. Porém, o que eu notei aqui, ó? O A2 deu A1 mais R. Então eu vou substituir esse A2 aqui por A1 mais R. E não posso esquecer de somar esse R aqui. Então minha conta no final ficou que o A3 é igual a A1 mais 2 R's. O A4 é o A3 mais R. Se eu estou no A3, basta somar uma razão. Só que eu já vi aqui na linha de cima que o A3 equivale a A1 mais 2R. Então novamente eu vou substituir. A1 mais 2R mais um R que eu já tinha aqui. E eu cheguei em A1 mais 3R. Não sei se vocês notaram o que está acontecendo aqui. Eu sempre fico com o A1 mais alguma razão. A1 mais um R, A1 mais 2R, A1 mais 3R. O que acontece? Eu sempre diminuo um aqui. Então se eu estou no A1 e quero saber o A2, basta somar uma razão. Se eu estou no A1 e quero saber o A3, basta eu somar duas razões. Então eu vou subtraindo 3 menos 1, 2 menos 1. Aqui eu subtraí 4 menos 1, que dá A1 mais 3R. Dessa forma, se eu quisesse descobrir o A30, é só subtrair o 1 do 30. O A30 é quem? A1 mais 29R. E como que a gente faz então, gente, para demonstrar uma fórmula geral de uma PA? Eu vou falar que o meu é o AN, porque eu não sei que valor que ele tem, pode ser qualquer termo. Eu sempre mantenho o A1 e eu subtraio o 1. Eu vou subtrair 1 de quem? Do N. Então, A1 mais N menos 1 vezes R. Se o N for 30, igual no exercício de cima, 30 menos 1 dá 29. Então, a fórmula geral da minha PA é essa. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. É óbvio que, se eu já sei reduzir essa equaçãozinha, fica mais fácil para a gente. Eu sei que o A25, ele quer aqui, ó, qual é o 25º termo dessa PA? É a mesma PA, a gente continua com a razão 2. Ó, de 0 para 2 é 2, de 2 para 4 é 2. Eu poderia colocar nessa fórmula AN é igual a A1 mais N menos 1. Mas eu já sei direto que A25 é A1 mais 24R. Quem que é meu A1 aqui? Menos 2. Mais 24, a minha razão, como a gente descobriu, é 2. Então, 24 vezes 2. Então, eu tenho que meu A25 é menos 2 mais 48. Então, meu A25 é igual a 46. Muito mais prático calcular assim do que ficar fazendo mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. E aí acabou o tempo, não dá para fazer a prova do Enem, não dá para fazer nenhuma prova. E a gente resolveu um ou outro exercício de matemática apenas. Então, tentem lembrar como que a gente chegou na fórmula, para quando vocês precisarem, não dependerem só de decoreba. Tentem entender melhor como que as coisas funcionam. Bom, vamos para mais um exemplo aqui de exercício, somente para
reforçar o conteúdo que estamos aprendendo. Qual é o 20º termo da PA em que A5 vale 11 e a razão é 2? Bom, eu sei que o 20º termo é A20 é igual a A1 mais 19R. Só que nesse caso o que acontece? O exercício não passa para a gente o A1. E aí, o que a gente faz? A gente fica perdido na hora da prova. Bom, a gente precisa lembrar que existem outras maneiras da gente fazer. O meu A20, se eu partir do A1, eu tenho que somar 19 razões. Se eu partir do A2, eu vou somar quanto? Mais 18 razões para chegar em 20. Se eu partir do A3, eu somo mais 17 razões. Nesse caso, eu vou partir do A5. Por quê? Porque o exercício me deu o valor de A5. Então, é A5 mais quantas razões? 20 menos 5, que dá 15. E dessa forma, a gente resolve bem fácil o exercício. A20 é igual a A5, que vale 11, mais 15 vezes a razão. A razão o exercício trouxe para a gente, que é 2. Então, o meu A20 é 11 mais 30, o meu A20 é 41. Então, não se esqueça, nós temos duas formas bem simples de resolver. Eu quero saber, por exemplo, o A20 eu tenho o A1. A1 mais 19R. Eu não tenho o A1, eu tenho um outro valor. Suponhamos que seja o A7. 20 menos 7 dá 13. Então, eu uso que o meu A20 é igual ao meu A7 mais 13R. Mais um exemplo aqui, gente. É bem rápido, bem básico, para a gente reforçar. Agora eu quero saber quantos termos há na PA em que A1 é igual a 3 e a N é igual a 41. Vocês podem ver que eu peguei a mesma PA só para a gente confirmar que os resultados batem. E a razão é igual a 2. Bom, eu vou usar a fórmula que eu tenho, que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Ele me deu que o AN é 41, então eu vou substituir a N por 41. Meu primeiro elemento, meu A1, é 3. Eu pus o 3 aqui. O N, que é a quantidade de termos que tem na PA, eu ainda não sei. É exatamente isso que o exercício quer que eu encontre. E vezes R, a razão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a distributiva. 2 vezes N, 2N, 2 vezes menos 1, menos 2. Quanto que fica? 41. 3 menos 2 dá 1. Então, 41 é igual a 1 mais 2N. Eu passo esse 1 para lá, fica subtraindo. Então, 41 menos 1 dá 40, é igual a 2N. E é óbvio que eu vou dividir 40 por 2, que dá 20. Dessa forma, nós temos nessa PA 20 elementos. Se eu sei que o meu AN é o último, então eu posso dizer que essa é uma PA finita. Bora para mais um, gente. Olha lá, Enem 2018, ano passado. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda numa zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo-se sempre a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação destes postes é... Eu não pus as alternativas aqui. Uma coisa extremamente importante a gente reforçar: o primeiro será colocado a 80 metros da praça. O segundo a 100. 100 metros de quem? Da praça e não do primeiro. Então, se o primeiro está a 80 metros, eu fiz uma pracinha aqui bem simples. Se o primeiro está a 80 metros da praça e o segundo está a 100 metros, a distância entre eles é 20 metros. Então, eu sei que o meu A1 é 80. O meu final aqui, o último poste, tem que estar a 1.380 metros. E a minha razão, pode ver que está sempre dando 20. 100 menos 80, 20. 120 menos 100, 20. E assim sucessivamente. Bom, ele quer descobrir o N. Eu tenho o AN, eu vou substituir. A N é igual a 1.380. O meu A1 é 80 e a minha
razão é 20, eu vou fazer novamente a distributiva. 20 vezes n, 20 vezes menos 1. Então deu 20n menos 20. Esse 80 aqui que era positivo já passei para lá trocando de sinal. Ficou 1.300. Esse 20 negativo passou positivo e eu igualei a 20n. 1.320 é igual a 20n. N é igual a 1.320 dividido por n. E n é igual a 66. Dificilmente tem alternativa 66 no Enem. Algumas provas colocam esse tipo de alternativa justamente como uma pegadinha, o aluno acaba errando, porque ele esquece que o valor de cada poste é R$8.000. Então ele viu que deu 66, a resposta é 66, ele vai lá e assinala. Então muito cuidado, sempre prestar atenção no que o exercício está pedindo. R$8.000 cada poste, então 66 vezes 8.000 dá 528.000. Então, se eu não me engano, era a alternativa C, mas isso tão pouco importa. O importante é a gente entender como que faz esse tipo de exercício. Então, não fiquem com medo porque pegaram uma prova e é o Enem. É um bicho de 7 cabeças. Não, vão tranquilo. Vocês já estudaram o que tinham que estudar. Chegou no Enem, tem que relaxar. Se chegou na Unicamp, tem que relaxar. Curtir aquele momento que é de vocês. Fazer a prova, tentar ficar o menos nervoso possível e tentar relembrar tudo aquilo que vocês aprenderam, seja no YouTube, seja em sala de aula. Bom, vamos lá. Uma outra coisa importante que tem é quando a gente quer escrever 3 termos consecutivos de uma PA, a gente tem uma maneirinha que ajuda muito na hora de calcular exercício. Eu poderia escrever 3 termos, como o primeiro sendo x, o segundo é x mais uma razão e o terceiro é x mais 2 razões. Nesse tipo de exercício, o que acontece? Ele me deu uma PA decrescente e falou que a soma e o produto dos 3 primeiros termos são 21 e 168. Então, a soma dá 21 e o produto dá 168. Se eu usar essa fórmula aqui, vejam que a hora que eu for chegar no final aqui para resolver, a hora que eu for somar tudo e igualar a 21, eu vou chegar em 3x mais 3r's é igual a 21. E aí eu vou ter 2 incógnitas para trabalhar. Então a gente costuma trabalhar de outra maneira com PA. O que a gente faz? Eu vou chamar o termo do meio de x. Depois, o meu próximo termo, basta somar uma razão. Então se aqui fosse 2 e a razão fosse 2, aqui eu ia somar 2 e ia ficar 4. Quando eu vou para a esquerda, o meu termo anterior, eu subtraio a razão. Então quando eu tenho lá minha PA 0, 2, 4, 6... Do 4 para o 6 eu somo 2. Do 4 para o anterior a ele eu subtraio 2. Então foi isso que a gente fez. O primeiro é x menos r, o segundo é x e o terceiro é x mais r. Por que a gente faz isso? Quando a gente vai somar, notem que aqui a gente fica com menos r e a gente fica com mais r. Menos 1 mais 1 dá 0. Então eu corto esse r e eu fico simplesmente com 3x igual a 21. X igual a 21 dividido por 3, que dá 7. E ficou muito mais fácil para a gente resolver. Eu volto aqui. Esse era o início, os termos que eu tinha da minha PA. E eu sei que o x vale 7. Então, a partir de agora é 7 menos r, 7 e 7 mais r. Agora eu vou fazer o produto, que dá 168. Eu só inverti a ordem aqui para mostrar um produto notável. Mas tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto, não altera a multiplicação. Então vamos lá. 7 menos r vezes 7 mais r é o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem não recorda faz distributiva. 7 vezes 7, 7 vezes r. Menos r vezes 7 e menos r vezes mais r. Bom, quem recorda, o quadrado do primeiro é 49 e o quadrado de r é r ao quadrado. Vezes 7, que é igual a 168, que foi a informação que o exercício passou para a gente. Ao invés de eu fazer a distributiva aqui, eu passei o 7 dividindo, porque eu sei que 168 é divisível por 7. 168 dividido por 7 dá 24. Eu passei o 24 para a esquerda, eu troquei o sinal, ele ficou negativo, e meu R era negativo, eu passei para a direita, ele ficou positivo. 49 menos 24 dá 25. Quando eu insiro a raiz, eu não posso esquecer de colocar o mais ou menos aqui. Então, eu descobri
que a minha razão é mais ou menos 5. E agora a questão é, eu uso mais 5 ou menos 5? O nosso exercício diz, o enunciado, que a PA ela é decrescente, ou seja, ela diminui. Se você não lembra se quando ela diminui é negativo, substitui na fórmula aqui em cima, na PA que você tem, você vai descobrir. Mas, lembrando, quando a minha razão é maior do que zero, ela é crescente, igual a zero, ela é constante, e menor do que zero, ela é decrescente. Então, eu desconsidero mais 5 e eu vou trabalhar com o menos 5. Então, esse meu primeiro é 7 menos o menos 5. O segundo já é 7 e o terceiro é 7 menos 5. Desta forma, eu cheguei menos com menos dá mais. 7 mais 5 é 12. O outro é 7 e aqui dá 2. O exercício pediu para a gente os 5 primeiros termos. Eu sei que o primeiro é 12, o segundo é 7, o terceiro é 2 e a razão é menos 5. Então eu subtraio 5. 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Então não esqueçam esse jeitinho aqui da gente fazer 3 termos consecutivos de uma PA, principalmente quando estiver passando para a gente soma desses 3 elementos ou o produto desses 3 elementos. Vamos lá, pessoal, mais um exemplo aqui. Esse aqui é bem simples da gente resolver. É um pouquinho trabalhoso de início, quem nunca fez às vezes se perde um pouquinho, mas vou passar para vocês e no finalzinho vocês verão que não é tão difícil assim. Bom, quantos múltiplos de 7 podem ser escritos com 3 algarismos? Eu vou descobrir o primeiro múltiplo de 7 que eu consigo escrever com 3 algarismos. 7 vezes 10 dá 70, 77, 84, vou fazendo aqui, até que eu encontrei que 7 vezes 15 dá 105. Então, o meu primeiro algarismo, meu primeiro número com 3 algarismos múltiplo de 7 é o 105. E agora eu tenho que descobrir o último. Você poderia também continuar chutando valores. 7 vezes 100 dá 700, 7 vezes 200 dá 1400, então está entre 100 e está entre 200. Você poderia fazer do jeito que você achasse melhor. O que eu vou fazer é dividir 999, que é o maior número que eu posso escrever com 3 algarismos, por 7, porque eu quero um múltiplo de 7. A minha conta não deu exata, ela deu 142, alguma coisa. Então vejam que ela não chegou em 143. Se eu fizer 142 vezes 7, eu vou ter 994. Se eu fizer 143 vezes 7, eu vou ter 1001. E 1001 já são 4 algarismos, já passou do que o exercício pede. Então eu posso anotar que o meu último termo desta PA é o 994, porque o 1001 já tem 4 algarismos. E aí ele quer saber quantos múltiplos existem, ele quer calcular o n. Jogo na minha formulinha, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. O meu AN é 994, o meu A1 é 105 e a minha razão é 7, está na tabuada do 7, é múltiplo de 7, então vai de 7 em 7. Novamente aplico a distributiva, fica 7n menos 7, passei esse 105 para lá, eu troco o sinal, ficou 889, é igual a 7n menos 7, novamente passo menos 7 para lá, fica mais 7. Então vamos lá. 896 é igual a 7n. 896 dividido por 7 é igual a 128. Então a gente pode afirmar que temos 128 múltiplos de 7 escritos com 3 algarismos. Vamos lá, pessoal. Agora que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a soma dos termos de uma PA. Vamos supor aqui que eu quisesse saber quanto que dá a soma dessa PA aqui, que ela acabasse em 4, por exemplo, os 4 primeiros termos dessa PA. É óbvio que isso é fácil demais, bastaria somar aqui que é muito mais rápido. Menos 2 mais 2 dá 0, com 4 dá 4. Aqui menos 2 com menos 1 eu cancelo com mais 1 e mais 2, que sobra 3 mais 4, que dá 7. E aqui eu cancelo 2 com 2, 4 mais 6, 10, com 8, 18.
Então eu pus já aqui a soma, mas a gente vai aprender a usar isso com fórmula. Porque a hora que eu quiser saber os 100 primeiros números, quanto que dá a soma, é muito difícil a gente ficar calculando na mão, leva muito tempo. Bom, o que a gente marcou aqui? Vocês lembram quando a gente falou dos termos equidistantes dos extremos? Sempre que eu somo esse com esse nessa PA, está dando 2. Este com esse também deu 2. Então, é o mesmo valor de A1 mais AN, o meu primeiro e o meu último número. Quantas vezes eu multipliquei esse mesmo valor? 2 vezes, porque A1 mais AN dá 2, e aqui eu também posso considerar como A1 mais AN, porque também dá 2. Nesse exemplo de baixo, eu multipliquei aqui, ó, eu somei menos 2 com 4 dá 2, menos 1 com 3 também dá 2, 0 com 2 também dá 2, então eu tenho 3 vezes A1 mais AN. E não dá 2 a soma? Aqui deu a metade. Então sempre o número que sobrar vai ser metade. Então eu posso falar que eu tenho 3 vezes e meia o A1 mais o AN. E nesse último caso, menos 2 mais 8 eu tenho 6, 0 mais 6 eu tenho 6 e 2 mais 4 eu tenho 6. Então eu tenho 3 vezes a soma A1 mais AN. E reparem o seguinte, aqui eu fiz a soma de 4 termos. E o resultado que eu pus aqui foi 2. Foi a metade de 4. Aqui eu tenho 7 termos. E o resultado que eu coloquei aqui foi a metade de 7. Foi apenas uma coincidência esse 4 ser igual a esse 4 e esse 7 ser igual a esse 7, tá? Não é sempre que batem essas informações. Como aqui já no terceiro exemplo, eu tenho 6 termos e aqui eu também coloquei a metade deles. Então o que acontece, gente? Sempre que eu quiser saber a soma dos termos de uma PA, basta eu pegar o número de termos, dividir ao meio, que foi o que a gente encontrou aqui, e multiplicar por quem? Pela soma dos termos equidistantes dos extremos. Então basta saber o A1 e o AN que eu consigo jogar na fórmula. Então eu pego a quantidade de termos, divido por 2 e multiplico pelo A1 mais o AN. Bora, gente, mais um exemplo aqui. Estamos quase acabando, não desiste não, fica aí até o final comigo, vamos lá. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PA, em que A1 é igual a 3, o meu AN é meu A15, então ele está me dizendo que meu último número é o A15 e que ele vale 73, e a razão é igual a 5. Bom, eu sei que a soma dos elementos aqui da minha PA é número de elementos dividido por 2, entre parênteses, que multiplica A1 mais AN. Bom, eu tenho 15 elementos. Ele disse que o AN é o A15. Então, 15 dividido por 2 é igual ao meu A1. Ele passou que é 3. E o meu A15 é 73. Você pode dividir direto, 15 por 2 se preferir. Eu não dividi, porque aqui ia dar um número par, eu deixei para dividir depois. 73 mais 3 dá 76. 76 dividido por 2 dá 38. E 15 vezes 38 dá 570. Então, se a gente for fazer a soma na mão, a gente teria que fazer: o primeiro é 3, o segundo é 8, o terceiro é 13, e assim vai. Poxa, a gente ia levar uma eternidade para fazer. Com a formulinha é muito mais fácil. Vamos só para mais um exemplo. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PA. Menos 4, 0, 4, 8, e deveria ter uma reticências ali. Vamos lá, o que eu sei? São os 10 primeiros termos. Então eu vou pegar 10, vou dividir por 2. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá, vamos prestar atenção. Quem que é o meu A1? É o menos 4. Quem que é o AN? O AN é o A10. E a gente aprendeu no início da aula que A10 é quem? É A1 mais 9R. E foi isso que eu pus. O A10 é A1, que está aqui menos 4, mais 9 vezes a razão. A razão é quanto? De menos 4 para 0 eu somei 4. De 0 para 4 eu somei 4. E de 4 para 8 eu também somei 4. Gente, fez tudo certinho aqui. Cuidado para não errar na operação básica de matemática.
Primeiro a gente vai fazer a multiplicação. 9 vezes 4 dá 36 e depois a gente vai subtrair 36 menos 4, que dá 32. A gente tem que somar aqui menos 4 mais 32, que dá 28, e somente aí a gente vai fazer o que está fora do parênteses. 5 vezes 28 dá 140. Então a soma dos 10 primeiros termos dessa PA é 140. 10 termos são poucos, a gente poderia ter escrito à mão e ter feito a soma. Se na hora da prova deu um branco, alguma coisa não lembra, faça menos 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e 32. Não tem problema algum, o importante é que você chegue no resultado. É isso aí, pessoal. Por hoje terminamos esse resumão. Estudem PA, porque cai em prova assim, não é conversinha fiada de professor. Se você fizer algum vestibular, vai cair muito provavelmente. Não esquece de deixar seu like no canal. Pessoal, estou começando agora, todo incentivo é muito importante. Deixe o comentário, gostou, não gostou, entendeu, não entendeu. Somente com o feedback de vocês é que eu vou poder melhorar e trazer algum conteúdo que agregue valor para vocês. Esse é o intuito, eu preciso trazer algo que agregue aos alunos. Então é isso aí, se de alguma forma agregou para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos também. Beleza? Valeu, até a próxima aula.